Canal, caixa preta duração-alvo, 16 a 18 minutos tom, investigativo, psicológico. No dia 24 de março de 2015, um Airbus A320 decolou de Barcelona com destino a Düsseldorf. A bordo, 144 passageiros e 6 tripulantes. O tempo estava bom. A aeronave estava em perfeitas condições. Os pilotos tinham experiência. 8 minutos depois de atingir a altitude de cruzeiro, o comandante foi ao banheiro. Nunca mais voltou ao cockpit. O que aconteceu nos próximos 10 minutos é um dos eventos mais perturbadores da aviação moderna, não por falha mecânica, não por erro de manutenção, não por tempestade, mas por uma decisão deliberada e fria de um único homem que decidiu que levaria todos com ele. Esse é o voo Germanwings 9525. E o que você vai descobrir hoje vai mudar a forma como você pensa sobre as pessoas ao seu redor. A Germanwings era uma subsidiária de baixo custo da Lufthansa. Voos baratos, eficientes, sem glamour. O trajeto Barcelona-Düsseldorf era rotineiro, pouco mais de 2 horas de voo, atravessando os Alpes franceses. O comandante era Patrick Sondenheimer, 34 anos. Piloto experiente, 6.763 horas de voo, respeitado pelos colegas. O copiloto era Andreas Lubitz, 27 anos. Havia completado o treinamento na academia da Lufthansa em 2013 após uma pausa de vários meses, uma pausa que, como descobriríamos, não foi acidental. O voo decolou de Barcelona às 10 horas e 1. Tudo normal. A aeronave subiu para 38.000 pés. O comandante e Lubitz conversaram brevemente sobre procedimentos rotineiros. Às 10 horas e 27, o comandante mencionou que precisava usar o banheiro. Deu instruções padrão a Lubitz, que era o piloto ativo naquele momento. O comandante se levantou, saiu do cockpit. A porta se fechou atrás dele. A porta do cockpit de um Airbus A320 é projetada para resistir a uma explosão. Depois do 11 de setembro, as regulamentações exigiam que cockpits fossem praticamente impenetráveis. Do lado de dentro, o piloto controla um painel de acesso, pode permitir ou negar a entrada de qualquer pessoa, incluindo o próprio comandante. Lubitz ativou o modo de descida. De 38.000 pés, o avião começou a descer. Lentamente primeiro, 100 pés por minuto, o que é incomum mas não imediatamente alarmante. Depois mais rápido. Depois em queda controlada. O comandante, do lado de fora, percebeu o que estava acontecendo. Começou a bater na porta. A caixa preta de voz do cockpit, o CVR, gravou tudo. Os investigadores que analisaram o áudio descreveram a experiência como profundamente perturbadora. O que segue é baseado na transcrição oficial divulgada pelas autoridades francesas. Após a saída do comandante, o cockpit ficou em silêncio por alguns minutos. Só o som dos motores e os sistemas da aeronave. Lubitz não falou. Não respondeu às chamadas do controle aéreo. Não acionou nenhum alarme de emergência. O comandante começou a chamar do lado de fora. Sem resposta. Em seguida, o controle aéreo tentou contato via rádio. Silêncio. Os pilotos são treinados para sempre responder ao controle aéreo. Silêncio total é um sinal imediato de emergência. A aeronave continuava descendo. 35.000 pés. 30.000, 25.000. Do lado de fora do cockpit, o comandante usou o código de emergência padrão, um código numérico que, em condições normais, abre a porta após alguns segundos. Lubitz não permitiu a entrada. O barulho do cockpit captou batidas na porta. Primeiro suaves. Depois mais fortes. Depois o som de uma ferramenta, alguém tentando forçar a porta. No CVR, os investigadores identificaram um único som vindo de Lubitz ao longo de toda a descida, sua respiração. Regular. Calma. Sem aceleração, sem pânico, sem hesitação.
A respiração de alguém que havia tomado uma decisão e estava executando. 20.000 pés. 15.000, os Alpes começaram a aparecer pela janela. Os passageiros a esta altura já percebiam que algo estava errado. A aeronave estava descendo muito rápido. O alarme de altitude soou no cockpit, Lubitz não respondeu. Um segundo alarme, mais urgente. Silêncio. Do lado de fora, gritos. Súplicas. O comandante gritando para abrir a porta. Às 10h40, 8 minutos depois do início da descida, o voo 9525 atingiu a encosta de uma montanha nos Alpes franceses a 700 km por hora. Não houve sobreviventes. A investigação que se seguiu revelou um perfil que os investigadores descreveram como um homem que escondeu tudo de todos. Andreas Lubitz nasceu em 1987 em Montabaur, uma cidade pequena no centro-oeste da Alemanha. Era descrito pelos vizinhos como quieto, educado, normal. Ingressou no clube de voo local na adolescência e demonstrou talento natural. Conseguiu uma das vagas mais concorridas da aviação europeia, o programa de formação de pilotos da Lufthansa, que aceita menos de 1% dos candidatos. Durante o treinamento, em 2008, Lubitz tirou uma licença de 6 meses. A academia foi informada de que havia sido por esgotamento. Na realidade, Lubitz havia sido hospitalizado com uma crise de depressão severa e pensamentos suicidas. Aqui está o problema. As regulamentações aeronáuticas europeias exigiam que pilotos com histórico de depressão severa fossem reavaliados antes de voar. Lubitz foi reavaliado. Passou. Recebeu autorização para voar. O que os avaliadores não sabiam, e que a investigação revelou, era que Lubitz estava consultando vários médicos simultaneamente, sem informar um ao outro. Quando algum médico prescrevia afastamento por questões de saúde mental, Lubitz não reportava isso à companhia aérea. Ele destruía os atestados. Na casa de Lubitz após o acidente, investigadores encontraram centenas de atestados médicos rasgados. Encontraram medicamentos para ansiedade e depressão. Encontraram pesquisas no computador sobre métodos de suicídio, sobre as regulamentações de acesso ao cockpit, sobre o trajeto Barcelona-Düsseldorf. Encontraram também pesquisas sobre uma informação específica, a duração exata da pausa máxima que um piloto poderia fazer fora do cockpit antes que o protocolo de emergência fosse acionado. Lubitz havia calculado tudo. O acidente do voo 9525 não foi apenas a tragédia de um homem perturbado. Foi a exposição de um sistema que, em múltiplos pontos, falhou em detectar o que estava acontecendo. Primeiro ponto de falha, o sigilo médico. Os médicos que atenderam Lubitz sabiam que ele representava um risco. Um médico havia diagnosticado uma possível psicose semanas antes do acidente e recomendado afastamento imediato. Lubitz não foi ao trabalho naquele dia, mas compareceu nos dias seguintes, e a companhia aérea nunca foi notificada porque o médico estava juridicamente impedido de quebrar o sigilo sem o consentimento do paciente. Na Europa, ao contrário dos Estados Unidos, não existia nenhum mecanismo legal que obrigasse médicos a reportar pilotos mentalmente inaptos para voar. Segundo ponto de falha, o sistema de monitoramento. A Lufthansa e a Germanwings confiavam nos relatórios dos próprios pilotos. Se um piloto não reportasse um problema de saúde, o sistema simplesmente não sabia. Não havia cruzamento de dados com sistemas de saúde pública, não havia monitoramento externo, não havia validação independente. Terceiro ponto de falha, a regra do cockpit solo. Após o 11 de setembro, a maioria das companhias aéreas americanas adotou a regra do 2 tripulantes no cockpit. Se um piloto sai, um comissário entra para que o cockpit nunca fique com apenas uma pessoa. A Germanwings não seguia essa regra. Muitas companhias europeias também não. Nos dias seguintes ao acidente, dezenas de companhias